Bom, galera, feita aí a revisão, vamos dar sequência fazendo aí a correção das questões, né? Só antes de começar as questões, né? Por desencargo de consciência, né? No vídeo anterior eu falei aqui do exemplo de eu levantando aqui o celular, né? Eu disse que, acabei dizendo, né, que o celular aqui está aplicando peso, a força peso na minha mão, né? Bom, pessoal, aqui é um caso bem particular, né? Só tenham cuidado que nem sempre a força peso aí ela vai ter a mesma intensidade da reação, né, de apoio, digamos assim. Lembra da reação de apoio? Reação normal de apoio? Então, nesse caso aqui, eu estou segurando o celular na horizontal, então o peso, que é a interação do celular com a terra, não é a interação do celular com a minha mão, é a interação do celular com a terra, ele está sendo sustentado aí pela minha mão. A minha mão está impedindo que a terra atraia o celular até o seu centro, né, até a sua superfície, melhor dizendo. Então o que acontece aqui? Quando o celular está apoiado na minha mão, ele vai aplicar na minha mão uma força. E a reação da minha mão a essa força é justamente a de sustentar esse celular. Essa reação é sempre perpendicular à superfície e nós chamamos ela de reação normal de apoio. Então, na prática, o que o celular está aplicando na minha mão é a força contrária a essa reação normal de apoio. Não exatamente o peso, porque peso é a interação do celular com a terra. Se eu inclinar aqui, nesse caso da superfície horizontal, essa força que o celular está aplicando na mão tem o mesmo valor, a mesma intensidade da força peso. Então, se o celular pesar 10 newtons, ele vai estar aplicando na minha mão a força de 10 newtons, nessa situação aqui de horizontal. Se eu inclinar aqui a minha mão, aí agora nós temos uma nova situação. Por quê? Porque o apoio agora não está mais na horizontal, o apoio agora ele está num plano inclinado. E nesse plano inclinado, a reação normal de apoio não terá a mesma intensidade do peso. Então não posso dizer aqui que nesse caso a minha mão está sustentando o peso do celular. Aí já é diferente, porque a reação aqui agora é no plano inclinado. Mas isso a gente já discutiu aí e ainda vai voltar muito nisso quando falarmos de plano inclinado com e sem atrito, né? Então é só para não ficar aí a dúvida de que o celular está aplicando peso na minha mão. Não, o peso é a interação do celular com a terra. A interação com a minha mão é outra força que é resultante aí da reação normal de apoio. Beleza? Então voltemos aqui agora, nosso materialzinho, e vamos para as questões, né? A primeira questão fala o seguinte, ó. A primeira questão diz: Pedro estava viajando no ônibus quando bruscamente o motorista pisou nos freios. A impressão é a de que ele foi lançado para frente. Ao chegar em casa, Pedro foi logo contando aos seus pais o ocorrido. Em seguida, explicou essa sensação à luz do que havia aprendido na aula de física, baseando-se nas leis de Newton. Você também pode explicar esse fato? Bom, quem compreendeu aí a aula da semana passada e quem fez a leitura do material, né, e também pelo que a gente viu na revisãozinha agora, você vai explicar isso daqui de uma forma bem simples, através da lei da inércia, né? Então o que estava acontecendo? Antes do ônibus frear, tanto o Pedro quanto o ônibus estavam viajando aí à mesma velocidade. Então os dois estavam em movimento ao mesmo tempo. Quando o ônibus foi freado, a força foi aplicada sobre o ônibus, não sobre Pedro. Isso quer dizer o quê? Que a força aplicada no ônibus fez com que ele começasse a parar, enquanto que Pedro tendesse aí a continuar o movimento original. Daí a sensação de ter sido jogado, porque na prática para ele ali o ônibus é como se o ônibus parou e ele seguiu o caminho. Então tem-se aquela impressão, né, de que você está sendo arremessado para frente, quando na verdade o que acontece é que você está continuando o movimento natural por inércia, enquanto que alguma força foi aplicada aí no veículo e ele está barrando aí, essa força está barrando aí o seu movimento. Então no materialzinho de vocês aí, coloquei aí tudo bem escrito, bem explicadinho, né? Então olha só, temos a impressão de que somos jogados para a frente, porque quando o ônibus freia, se não estivermos segurando em alguma parte, não temos motivo nenhum para parar, ou seja, continuamos nosso movimento anterior devido à lei da inércia. É isso mesmo, a gente está aí se movendo
antes da frenagem. Se você não estiver segurando, você não tem motivo nenhum para parar, então você segue o movimento original. É fundamental que estejamos nos segurando em alguma parte do ônibus para que sejamos desacelerados junto com ele. E aí eu botei até em destaque aqui, por isso que é crucial usar o cinto de segurança. Então, uma coisa que muita gente esquece, né, principalmente quando está andando de ônibus, é de usar o cinto de segurança. Dentre outras coisas, ele te protege contra situações como essa, de uma frenagem brusca, que você pode aí sofrer um acidente leve, né? Casos mais graves, digamos assim, no caso de um acidente de trânsito, por exemplo, você terá uma consequência aí, poderá ter uma consequência, né, bem mais grave do que simplesmente cair ou se esbarrar no banco da frente, né? Então usem sempre cinto de segurança, mesmo no ônibus. Então essa foi a nossa primeira questão e vamos logo para a segunda, né? O vídeo está curtinho, dá tempo aqui para ele não ficar muito longo. Segunda questão. Ao estudar a cinemática, descobrimos que os corpos caem quando não há interferência da atmosfera, com uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado. Podemos então calcular a força com que a Terra nos atrai para o solo. Uma menina tem 45 kg de massa. Qual é a força de atração que a Terra exerce sobre essa menina? Uma coisa que eu esqueci de mencionar na revisão, né, que foi essa consequência aí da segunda lei de Newton para o cálculo do peso, né? O que é o peso? O peso é a força com que a Terra nos atrai aqui para a sua superfície. Na verdade, ela nos atrai para o centro dela, né? Mas como a gente não atravessa o chão, está nos atraindo aqui para a superfície. Pois bem, essa força ela pode ser calculada com a mesma equação da segunda lei de Newton. Lembra dela? Força igual a massa vezes a aceleração. Aqui a gente apenas dá uma maquiadazinha nessa fórmula. Onde tem F, que representa a força, a gente coloca um pezinho, né, para simbolizar que estamos falando de peso. E onde tem A da aceleração, a gente coloca a gravidade, justamente por se tratar da aceleração da gravidade. Que, como a questão citou aqui, a gente costuma usar o 10 metros por segundo ao quadrado, que é aí um valor arredondado, desconsiderando a resistência do ar, é claro, que a gente usa no ensino médio. Então, para calcular aí a força com que a Terra atrai essa menina, na verdade a gente vai calcular o peso dela, né? E para calcular essa força, nós vamos aplicar a segunda lei de Newton. Então, no material de vocês aí está tudo bem explicadinho também, obviamente. Então, coloquei até aqui para vocês relembrarem a maquiada, né, que a gente dá na fórmula. Então, está aqui a segunda lei de Newton, força resultante igual a massa vezes a aceleração. Então, quando se tratar de peso, a gente troca F por P e troca A por G. Então, fica P igual a M vezes G, peso igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Então, anotando os dados da questão, a massa da menina é de 45 kg, a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Para calcular o peso é só multiplicar um pelo outro, né? As unidades já estão padronizadas no SI, massa em quilograma, gravidade em metro por segundo ao quadrado. Então, multiplicando aí 45 por 10 dá 450 e a unidade é Newton, porque se aqui está no SI, a força também tem que estar no SI e a unidade de força no SI é o Newton, né? Então, o peso da menina é de 450 newtons. Mas convenhamos, você não vai numa farmácia, sobe lá na balança e vai encontrar lá teu peso de 450 newton, 500 newton, 600 newton. Isso aí não acontece. Por quê? Porque as balanças, geralmente elas estão graduadas em quilograma-força, né, que é o KGF. Então, quando você sobe a balança e diz, eu tenho, sei lá, 50 quilos, né? Na verdade, você não tem 50 quilos, você tem 50 quilograma-força de peso. Se você estiver falando de massa, aí sim, você tem 50 quilogramas ou 50 quilos de massa. Mas quando falar em peso, o correto é você tem 50 quilograma-força de peso. E como é que eu faço para transformar então esse newton em quilograma-força, que é a unidade usada nas balanças? É muito simples, né, pessoal? É só dividir isso aqui por 10, porque nós sabemos que cada 1 quilograma-força vale 10 newtons, né? Cada quilograma-força vale 10 newtons. Então, para transformar de newton para quilograma-força, é só dividir por 10, né?
Então foi isso que eu fiz aqui no materialzinho de vocês. 450 dividido por 10 dá 45 kg força. Então esse é o peso que é dado nas balanças. É isso que vocês vão encontrar aí na farmácia quando vão medir aí o peso de vocês, beleza? Então só para reforçar, quando se falar em peso, você vai dizer que a menina tem 45 kg força de peso. Se você estiver falando da massa da menina, você vai dizer que a massa da menina é de 45 kg ou 45 quilos. Ah, professor, então os dois têm o mesmo valor? Sim, os dois têm o mesmo valor, a mesma intensidade, porém têm unidades diferentes, são grandezas físicas diferentes. Peso é uma grandeza física que representa força, é a força com que a Terra nos atrai, e massa é outra grandeza física que está envolvida aí com a matéria que compõe um corpo. Então cuidado com isso, principalmente nas questões, beleza? Volto já com as próximas questões.